Glória a Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 51. Encontre aí o texto que nós vamos ler para dar início à nossa conversa hoje. Amém? Queridos, o que eu quero compartilhar com você hoje já está dentro disso que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? Eu acredito que muitos de vocês aqui vão lembrar que desde o início do ano, a gente tem falado muito que o Senhor começou a ministrar no nosso coração que esse ano é um ano de grandes conquistas, de avanço em muita coisa na nossa vida. Mas a gente precisa entender, queridos, que tudo aquilo que nós temos de avanço, de conquistas, para atingir e realizar nas nossas vidas, só são possíveis através dele, por ele e por causa dele. Amém? Sem ele nós não podemos, nós não temos condições de nada, a verdade é essa. Amém? Você encontrou aí, Salmo de número 51, eu quero ler com você apenas o verso 11, Salmo de número 51, verso 11, está escrito assim: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Amém? Salmo 51, verso 11, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Em outras versões você vai ver que ele diz assim, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Queridos, o Salmo 51 é um dos salmos mais conhecidos e também mais poderosos das Sagradas Escrituras. Nele nós encontramos as palavras do rei Davi, logo depois que o profeta Natã veio ao seu encontro e o confrontou acerca de um terrível pecado que ele havia cometido, que foi o adultério com Betseba, o que está registrado em 1 Samuel capítulo 12, se você for lá você pode conferir isso. Acredito eu também que pelo menos a maioria aqui sabe dessa história. O que aconteceu? Davi peca terrivelmente. E você vai ver pelos relatos das Sagradas Escrituras que ele, por um espaço de tempo, resolve esconder o seu pecado. E diante disso, o que Deus faz? Ele envia a Davi o profeta Natã para confrontá-lo acerca disso. E no confronto, tem aquela história de que Natã chega para ele e conta sobre um homem que tinha várias ovelhas, que era muito rico, muito abastado, e o outro pobre que só tinha uma ovelhinha. E na história, Natã chega para ele e diz assim, e você não é de ver que esse cara rico, poderoso, cheio de ovelha, foi lá e tomou a ovelhinha do pobre? O que você acha que tinha que fazer com um homem desse, Davi? Davi vira para Natã, esse cara tem que morrer. Não é isso que aconteceu? E Natã vira para ele e diz assim, pois bem, esse cara é você. Foi por aí que Natã começa o confronto com Davi sobre o pecado terrível que ele havia cometido. Queridos, e essas palavras aqui que nós lemos no versículo 11, faz parte desse salmo, que são expressões profundas de um coração confrontado e arrependido acerca de um terrível pecado que fora cometido. E aqui, queridos, na verdade, Davi, com essas palavras, no versículo 11, de uma forma específica que lemos, ele está clamando ao Senhor, pedindo socorro e também restauração. É por isso que ele diz assim, não me lances fora da tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Ele estava aqui diante de uma situação em que ele percebeu que ele corria o risco de perder aquilo que ele mais apreciava na vida, que não era a quantidade de mulheres que ele já tinha nessa época, e nem a outra que ele tinha acabado de pegar do seu próximo.
ele percebeu aqui que ele estava correndo um sério risco de ficar sem a presença de Deus e de ser retirado dele o Espírito Santo. Quando a gente olha, queridos, para estas palavras de Davi, e se depois você tiver curiosidade em ler todo o Salmo, você vai perceber que ele amava muito a presença do Senhor. E nós podemos dizer, pelo testemunho de vida de Davi, que ele amava a presença do Senhor mais do que qualquer outra coisa. E ele está reconhecendo aqui a necessidade da presença de Deus em sua vida. Por isso ele pede para que Deus não abandone, nem retire dele o Espírito Santo. E quando ele expressa assim, ele está demonstrando que ele tem uma profunda consciência sobre a sua dependência de Deus e também uma compreensão da importância do Espírito Santo na sua vida. Algo que é bom destacar aqui é que diante, queridos, do confronto que ele sofreu, através do profeta Natã, pelo pecado que ele tinha cometido, eu quero te mostrar algo que eu acho muito interessante e impactante. Diante desse confronto, Davi não considerou a possibilidade de perder outras coisas, como por exemplo, ele não se preocupou em perder a sua posição diante da nação. Ele não se preocupou com o seu status de rei, de maior autoridade da nação. Ele não se preocupou também em perder o seu reinado, em ser destituído do trono por causa do pecado que ele havia cometido. Na verdade, ele demonstra aqui um temor, um medo até de perder a presença do Senhor e de ficar sem o seu Espírito. Percebe isso? Queridos, talvez muitos de nós que estamos aqui agora, se estivéssemos no lugar dele, nós daríamos prioridade a tudo isso, a status, a imagem, a reinado, a trono. Mas o que eu vejo quando eu olho para Davi, parece que ele nem lembrou dessas coisas diante do confronto. A única coisa que veio na mente e no coração dele: Senhor, eu não posso ficar sem a tua presença, eu não posso sair da tua presença, e muito menos, Senhor, ficar também sem o teu Espírito Santo. Por favor, não me lances fora, me deixa ficar com o Senhor, me deixa permanecer ao teu lado, me permita que o teu Espírito Santo permaneça em mim. Em momento nenhum você vai ver Davi cogitando citar todas essas coisas que com certeza hoje seria e são muito valorizadas pela maioria das pessoas: status, posição, trono, imagem. Quantas pessoas hoje matam para não ser expostas, porque quer manter uma imagem diante da sociedade, diante de todo mundo. É verdade ou não? Mas ele não considerou nada disso. Por quê, queridos? Porque esse homem, de fato, apesar de ter pecado, porque não era perfeito, mas Davi amava a Deus acima de todas as coisas. A prioridade na vida dele era a presença do Senhor, era o Senhor. E é interessante a gente lembrar que ele é apresentado pelas próprias Sagradas Escrituras como o homem segundo o coração de Deus. Você vai ver, por exemplo, em Atos capítulo 13, versículo 22, a Bíblia registrando sobre isso. Repetindo uma palavra de Deus lá do Velho Testamento, que aconteceu no momento em que Deus, após rejeitar Saul, ele fala com Samuel e diz: olha, vai até tal lugar, na casa de Jessé, porque eu encontrei alguém segundo o meu coração. Olha só, o próprio Deus dá testemunho acerca de Davi, que ele era um homem segundo o seu coração. Mas aí você olha para tudo que ele cometeu, de uma forma bem específica, para esse pecado de adultério, de assassinato. Eu não sei você, mas em algumas curvas da minha vida cristã eu me perguntei: mas como pode? Como pode um homem que teve tantos privilégios com Deus, mas que cometeu
pecados terríveis, falhou tanto com a sua família, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele é alguém segundo o coração de Deus. Sabe qual é a resposta que a palavra de Deus, queridos, nos mostra, que fez dele esse homem segundo o coração do Pai, do Senhor? É porque ele priorizava Deus. Apesar de todas as suas falhas, de todas as incompetências que ele demonstrou na sua jornada, de todos os pecados cometidos, mas em todo tempo você vai ver Davi um homem que não trocava a presença de Deus, não queria sair da presença de Deus e que fazia o que era possível para estar na presença de Deus. Ele queria, era um desejo latente no coração de Davi, estar na presença de Deus, saborear dessa presença. Então, fica claro para nós que é por causa disso que o próprio Deus diz que ele é um homem segundo o seu coração. E preste atenção numa coisa, o versículo que nós lemos, ele pode ser separado aqui em duas partes, né? Primeiro ele diz, não me lances ou não me repulses fora da tua presença. Queridos, com essas palavras, Davi está expressando não só uma necessidade de estar na presença, mas um desejo profundo de permanecer próximo de Deus. Com isso ele reconhece que afastar-se de Deus traria consequências desastrosas para a sua vida espiritual, emocional, física. E é por isso que ele quer permanecer perto de Deus, porque ele entende que perto de Deus é o lugar onde ele pode buscar sua orientação, seu conforto e também ter a sua proteção. Qual é o louco que abriria mão disso? A segunda frase do versículo diz, nem me tires o teu Espírito Santo. Aqui, Davi reconhece o valor e a importância do Espírito Santo em sua vida. Ele entende que o Espírito Santo é quem o capacita, quem o guia e é também aquele que o fortalece. É por isso que Davi teme tanto perder esse Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que o capacitava, e também faz isso com a gente, que nos capacita a ter uma comunhão íntima com Deus. Isso só é possível através da presença manifesta do Espírito Santo. E ele entendia que se o Espírito de Deus fosse tirado dele, ele perderia essa condição. E era algo que mexia com a estrutura de Davi. Ele não queria perder a sua comunhão, ele não queria sair da presença de Deus. Preste atenção numa coisa, essa era a condição de Davi. Um homem que vivia na presença e que tinha o Espírito de Deus. E que agora estava enfrentando um momento que tudo que ele não queria era sair da presença e ser retirado dele esse Espírito. Vamos pensar um pouquinho sobre nós? Queridos, a Bíblia diz, falando agora da nova aliança, quando a gente chega no Novo Testamento, a palavra de Deus vai nos deixar claro que, para todos aqueles que um dia olharam para Jesus, um Deus poderoso que encarnou, subiu numa cruz, morreu, foi sepultado e ressuscitou. A Bíblia diz que todos aqueles que olham para esse Jesus com o seu sacrifício, e reconhece que o seu sacrifício é suficiente para redimi-lo, e entrega a sua vida a Ele, se torna filho de Deus, e a partir daquele momento, ele tem na sua companhia o próprio Deus. O próprio Deus se faz presente na vida dele o tempo todo. É por isso que quando nós lemos Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus já ressurreto, ele aparece aos seus discípulos e diz algumas palavras para eles, e no versículo 20 ele diz assim, ó, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim. Tem umas versões que diz, eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Percebe? Essa palavra foi dirigida para os seus discípulos, aqueles que já haviam o reconhecido como esse Deus ressurreto, né? E agora Jesus vem e confirma, eu estou com vocês. Bora lá ganhar o mundo?
Bora lá pregar para as nações, fazer discípulo de todo mundo, em todas as nações. E quando você vai lá para o Evangelho de João, capítulo 16, Jesus, em uma conversa com os seus discípulos e com todos os que estavam à sua volta, ele fala com eles acerca do Espírito Santo. E olha só as palavras deles no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Ele vira para aquelas pessoas e diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando você chega no versículo 13, também do capítulo 16 de João, Jesus disse assim: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Percebe? Então, olha só, aquele que olhou para Jesus, o reconheceu como Senhor e Salvador, agora tem não só a presença, uma promessa de Jesus, que Ele estaria com eles todos os dias até o fim, mas também recebe no seu coração a presença do Espírito Santo. Percebe que agora nós nos equalizamos com Davi? A mesma condição que Davi tinha, eu e você temos. Se Davi podia olhar para a vida dele e ver a presença de Deus e a presença do Espírito de Deus, hoje nós podemos olhar para a nossa, baseado nas palavras do próprio Senhor Jesus, e ter uma certeza: Ele está sempre conosco, e a proposta é até o fim, e o Espírito Santo faz morada no nosso coração. Percebe que a condição é a mesma? Queridos, tem algo que me chama muita atenção quando eu vejo essa questão do Espírito Santo que habita em nós. Preste atenção nisso. Quando você lê Salmo 139, versículo 16, também palavras de Davi, ele é usado ali para trazer uma revelação extraordinária para nós, que precisa impactar a nossa vida hoje. Olha só o que ele diz. Ele diz assim: olha, Deus, no teu livro estão escritos todos os meus dias, todos eles, Senhor, escritos, determinados, quando nenhum deles ainda existia ou havia. Você consegue entender isso? Sabe o que Deus, através de Davi, está nos revelando aqui? Que antes mesmo de você vir a existir, antes mesmo de você se encontrar no ventre da sua mãe, como aquela gosminha sem forma e vazia, sem sentido, que ele fala também nos versículos anteriores, Deus já havia traçado um plano divino para a sua vida. Irmãos, olha que coisa grandiosa é isso. Um dia, em algum lugar na eternidade, Deus sonhou comigo e com você. Consegue imaginar Deus parando tudo para planejar a sua vida, para definir um destino eterno, um destino santo, divino para você, onde você viveria o melhor dele, o melhor do coração dele em todas as coisas? Foi isso que aconteceu. E qual é o nosso grande desafio hoje? É viver isso. Você crê? Você crê nessa palavra? Que tem um plano divino acerca de você? Que Deus escreveu os teus dias? Que está registrado no livro dele? Todos os seus dias? Que há um sonho divino para realizar na sua vida? Você crê nisso? Então, você deseja isso? E isso não tem sido nosso grande desejo, desafio da vida? Sabe como nós vamos fazer isso? Quem que pode nos ajudar a encontrar, a decifrar, a ter a revelação desse plano divino? É o Espírito Santo. O que Jesus disse aqui? Preste atenção, no versículo 13 do capítulo 16 de João: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade. Presta atenção nisso aqui. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir,
Sabe o que eu vejo nisso aqui, queridos? Que o Espírito Santo, uma vez que ele vem habitar dentro de mim e de você, olha o que ele faz. Ele também entra nas mais profundezas da eternidade, nas mais profundezas do Deus eterno, e ouve do Deus eterno tudo sobre o plano divino que o próprio Deus definiu a seu respeito. E aí você sabe o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele sai de lá e volta para mim e para você e nos revela a vontade do Pai. É isso que Jesus está querendo dizer aqui, que seria a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele não vai falar dele mesmo, mas ele vai lá e vai buscar a verdade, vai buscar as revelações nas profundezas de Deus e vai vir e falar e comunicar isto a nós. Davi sabia disso. É por isso que ele clama: Deus, não me retires o teu Espírito. Sabe, quando ele estava falando isso, que eles não dá para a gente entender, sabe, a profundidade dessa palavra. Talvez, com esse insight que eu te dei aqui agora, acerca da manifestação e da forma que Deus opera na nossa vida, a gente consegue entender melhor isso. Por que ele clama: Senhor, não me retires? Porque se o Espírito Santo fosse retirado dele, como se for de nós, deixa eu te falar uma coisa, acabou, não tem ninguém para nos guiar, entende? Não há consolo, não há ajuda, percebe, queridos, isso? Então, preste atenção numa coisa, nós hoje temos o mesmo privilégio que Davi tinha. Da mesma forma, volto a repetir, que ele vivia, podia contar com a presença de Deus na sua vida, nós também podemos. Do mesmo jeito que o Espírito de Deus atuava na sua vida, nós também temos hoje o Espírito Santo que nos foi dado. Ele habita em nós e tem um papel, uma missão extraordinária, dada por Deus, para cumprir na nossa vida. Agora, a grande questão é, qual é o valor que temos dado a isto? E eu quero te levar a pensar. Qual é o valor que temos dado à presença dEle e à manifestação, à existência do Espírito Santo em nossa vida? Qual é o valor que eu e você temos dado a isso? Consegue pensar? Deixa eu te ajudar na resposta. Queridos, a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida cristã responde a todas essas perguntas. É só você olhar para isso. O tipo de cristão que somos demonstra se realmente somos alguém que valoriza ou não a presença de Deus e a presença do Espírito Santo na nossa vida. É simples. Não tem segredo. E sabe, quando a gente para olhar para nós, a nossa volta, uma certeza que eu tenho no coração é que talvez um dos maiores desafios existentes na maioria dos cristãos é exatamente conseguir equalizar a vida com Deus e o tempo desprendido no que se relaciona com o envolvimento na sua vida e com os afazeres da vida. Esse é o grande desafio. Entende? O cristão chegar naquele lugar onde ele tem tempo para desenvolver o seu relacionamento com Deus, aprofundar na sua comunhão com Deus, na sua busca, gasta tempo com o Senhor, com os afazeres da vida, com as demandas da vida. Esse é um dos maiores desafios, queridos, talvez de todos nós. Porque se você observar, é normal que a maioria gaste mais tempo com o desenvolvimento ou envolvendo-se com as coisas da vida, com os afazeres da vida.
É verdade ou não? E é impressionante como nós somos tendenciosos a abrir mão desse lado, em detrimento desse. Quantas vezes a gente escuta, eu não leio muito a Bíblia, mas por quê? Não tem tempo. Irmão, você está sumido disso. Não, eu não tenho tempo, estou muito ocupado, é o meu trabalho, é não sei o quê. Percebe? Isso é normal acontecer com a maioria. A gente abre mão das práticas espirituais que nos colocaria num lugar de comunhão, de relacionamento íntimo com Ele, pelo envolvimento, pelos afazeres, pelas tarefas dos dias a dias, pelas nossas demandas diárias. E deixa eu te dizer uma coisa, isso grita para nós, aponta para nós que Ele não é a nossa prioridade. E que nós não amamos tanto assim a presença dEle, como nós cantamos na maioria das vezes. Por quê? Queridos, quando alguma coisa é prioridade para você e para mim, isto passa a ser inegociável. É verdade ou não? Se alguma coisa é prioridade, vem primeiro para você, é muito importante para você, acabou. Pode aparecer a oferta que for, que a sua resposta vai ser o quê? Não. Vem uma oferta maior? Não. Não. Por quê? Porque você entendeu que aquilo ali é prioridade. Você não abre mão de prioridade. Mas não abre mesmo. E todas as vezes que nós abrimos mão daquilo que nós temos que fazer para aprofundar na nossa comunhão, no nosso relacionamento com Ele, nós estamos dizendo, Jesus, na verdade, o Senhor não é tão importante assim para mim. Eu não te considero tanto assim. Entende? Eu não levo tão a sério assim esse relacionamento que o Senhor propõe ter comigo, essa vida de intimidade que o Senhor propõe ter comigo. É isso que nós estamos falando para Ele o tempo todo. E nós precisamos pensar nisso, sabe por quê, queridos? Nós somos uma geração da igreja que está passando pela terra, que tem se distanciado muito da presença. E eu não sei você, mas isso me preocupa. Uma igreja que continua querendo tudo de Deus, mas uma igreja que não está muito disposta, ou pouco disposta, está pouco disposta a ser verdadeiramente dele, a se doar verdadeiramente para que ele venha e seja o Deus que ele deseja ser nas nossas vidas. E para nos ajudar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de te lembrar sobre uma história que nos relata a palavra de Deus, que eu tenho certeza, que ela vai nos ensinar coisas, lições valiosas sobre essa questão de prioridades e comunhão com Deus. É o relato que encontramos no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, conhecido como a história de Marta e Maria. Talvez você já ouviu muita coisa acerca disso, mas eu quero te convidar para que a gente juntos possamos dar um pequeno passeio por essa narrativa também hoje. Amém? Quando a gente lê o texto, nós vamos perceber, queridos, que Jesus se hospeda na casa dessas duas irmãs. Sim, Marta e Maria, irmã de Lázaro, o amigo de Jesus, que morreu certa vez, Jesus ressuscitou. Eles moravam numa aldeia chamada Betânia, mais ou menos 3 quilômetros, 4 quilômetros afastada de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer aqui, através dos registros de Lucas, que Jesus, passando certa vez por aquela região, ele se hospeda na casa dessas duas irmãs. Lucas não registra a presença de Lázaro, fala apenas das duas. E preste atenção numa coisa, Jesus chega na casa de duas irmãs. Acompanhe isso comigo. As duas irmãs estão agora diante do mesmo
privilégio. O Senhor está na sua casa. Jesus entra na sua casa. Jesus está ali. O Deus encarnado se faz presente diante dos olhos de duas irmãs. Mas quando você lê o texto, você vai ver que Maria, ela teve uma atitude extraordinária. Qual foi a atitude dessa irmã chamada Maria? A Bíblia vai nos dizer que ela se assenta aos pés do Senhor, e ali ela usufruía de sua presença, e ela ouvia os seus ensinos. Consegue imaginar isso? Vai criando a cena aí na sua mente. Jesus chega, as duas estão diante do mesmo privilégio, do mesmo Deus, e agora Maria se assenta, se rende aos pés dele, e começa ali a degustar, a usufruir da presença gloriosa de Jesus, sabe, a receber no coração, não só na mente, mas também no coração, cada palavra, cada suspiro que aquele Deus encarnado liberava dentro da sua casa. Ela está ali, parada, prostrada aos pés dele. Enquanto isso, queridos, você vai ver o texto dizendo que, diferentemente de sua irmã, Marta, ela se encontra agitada, ela se preocupa e se ocupa com muitas coisas. É óbvio que, se você olhar, parece, e eu acredito nisso, que a motivação que veio no coração de Marta também não era errada e nem ruim. Porque, pelo que o texto diz, ela se ocupa, se agita e se preocupa com muitas coisas. Acreditamos nós que era exatamente nos preparativos, talvez, para colocar uma mesa posta perfeita para Jesus, para preparar o melhor prato, a melhor comida, para servi-lo da melhor forma que ela poderia. E está ali aquela cena. Imagina, o Jesus, o Deus encarnado lá, Maria aos seus pés, atenta a cada palavra que ele falava, a cada ensino, e Marta correndo de um lado para o outro, preparando tudo, organizando tudo, agitada e preocupada. Consegue imaginar isso? E a Bíblia vai nos dizer que chega um momento que o comportamento de Maria, rendida aos pés do Senhor, incomoda Marta. Incomodou tanto Marta, que ela foi falar com Jesus. E aí eu fico imaginando, né? Pensa, está lá num cantinho da sala, Jesus com Maria prostrada aos seus pés, e Marta aqui, correndo, lava uma vasilha, prepara uma coisa, pega, corta, faz, corre, vem, volta, e ela olha e está lá, a folgada da irmã. E isso incomodou Marta. Incomoda Marta o comportamento de Maria, ao ponto que ela chega para Jesus e diz assim: Jesus, espera aí, que conversa é essa? Senhor, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter me deixado sozinha para servir? Como assim, Jesus? Olha aqui, eu estou cansada, eu estou suada, olha aqui, e essa folgada está aí, sem fazer nada, te ouvindo. Tipo assim, te ouvindo apenas, ou só te ouvindo? Foi esse o comportamento de Marta. Mas aí, querido, Jesus, né, vira para ela e diz assim, ó: Marta, Marta, olha isso, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E deixa eu te falar, a sua irmã Maria escolheu a boa parte. E deixa eu te dizer mais, isto não lhe será tirado. Consegue ver alguma semelhança entre Marta e talvez você ou muitos de nós? Queridos, estas palavras de Jesus, né, aqui, como resposta a Marta, não significa que as tarefas práticas ou a nossa responsabilidade com os afazeres e deveres da vida não sejam importantes.
Não é isso que ele quis dizer. Mas é importante a gente entender que Jesus aqui, ele evidencia que a comunhão com ele é, ou pelo menos deveria ser, a prioridade máxima em nossas vidas. Como Maria tinha entendido isso. Marta não. Talvez alguns aqui não tenham entendido isso. Entende? Ele não quer dizer que nada daquilo que Marta estava fazendo não tinha importância e os seus valores. Mas ele estava dizendo, ei, diante de tudo isso, a melhor parte é essa aqui que a sua irmã escolheu. Ela escolheu, ela fez a boa escolha. E isso, Marta, ninguém vai tirar dela. A verdade, queridos, é que nós podemos aprender com essa história, né, lições extraordinárias, lições profundas, sabe, lições assim que podem impactar a nossa vida. E eu acredito que o Espírito Santo já está ministrando isso no seu coração. Nós podemos aprender com essa história, por exemplo, a necessidade e a importância que tem de equilibrar, que para mim é a lição mais profunda nisso aqui, de equilibrar as nossas vidas diante das responsabilidades diárias com o tempo. Eu não vou dizer um tempo, mas eu quero frisar o tempo separado, onde nós vamos nos dedicar à comunhão com o Senhor. Você sabe por quê, queridos? Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. E a verdade, que talvez seja muito dura de ser encarada, é que muita gente hoje, ao acordar todos os dias, já sai desesperado, se agita e se preocupa, tentando resolver tudo na vida. Enquanto Jesus está lá, na sua casa, Ele está lá na sua vida. Consegue entender isso? Enquanto Ele se faz presente, nós, assim como Marta, na maioria ou em muitas vezes temos tido esse tipo de comportamento, a gente tem ignorado a presença dEle na nossa vida, e saímos como loucos para resolver, para cumprir todos os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, cumprir todas as tarefas do dia, e a gente nem percebe que Ele está ali o tempo todo à nossa disposição, e que tudo o que Ele queria, e tudo o que nós precisávamos, era ter um tempo com Ele. Consegue entender quantas vezes, você consegue dimensionar quantas vezes nós temos deixado Jesus de lado e entrado nessa correria? E, queridos, algo que a gente precisa lembrar é que quando nós fazemos assim, a verdade é que nós estamos enfrentando a nossa vida na força do nosso próprio braço. Nós estamos querendo resolver a nossa vida, ao invés de deixar quem planejou fazer, quem idealizou fazer, quem criou fazer. É por isso que na maioria das vezes, a questão que a gente vê é que dá ruim, porque nós não temos condições de dirigir e de governar a nossa existência. E olha ao nosso redor, sabe qual é o fruto que nós estamos colhendo por causa desse estilo de vida? Por causa dessa escolha? Muita gente tem vivido de forma agitada, preocupada, estressada, na maioria das vezes frustrados, e frustrados consigo mesmo, com todo mundo e até com Deus. Não é incomum você ver as pessoas que vivem como Marta, quando tudo dá errado ou quando alguma coisa dá errada, ainda tem o despautério de virar para Deus e dizer assim: Deus, mas por quê? Já viu isso? Ou você já fez isso? Quem nunca fez, mexe só o dedinho pequenininho do pé.
Não é verdade? A gente encara a vida na força do nosso braço, sem parar para ouvi-lo, sem dar lugar ao Espírito Santo para que ele vá lá e traga as revelações e nos mostre qual é e como tem que ser os próximos passos. Aí por nós mesmos a gente toma as nossas decisões e resolve fazer tudo. Quando dá ruim, a gente se frustra e vira para ele e pergunta: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que, Deus? Recentemente eu ouvi um testemunho, presta atenção nisso. Uma família estava indo para um determinado lugar com o seu filhinho, criança, no banco traseiro do carro. E em um determinado momento, aquele menino começou a gritar: pai, eu quero água. Pai, eu quero água. E eles estavam passando por um local onde tinha alguns comércios. E o filho insistentemente: pai, eu estou com muita sede, me dá água, eu quero água. E o pai não ouviu a voz da criança. Saiu daquele lugar onde tinha alguns comércios, andou poucos quilômetros, encontrou um tamanduá na estrada, arrebentou o carro todinho. Aí depois a ficha caiu. O que o pai entendeu? A sede que foi gerada no filho era Deus falando com ele. Olha, queridos, olha o entendimento que ele teve. Se eu tivesse parado, pastor, naquele comércio para comprar água para o meu filho, qual que era o moral da história? Tinha dado tempo daquele bendito tamanduá atravessar a pista e eu não tinha batido nele. Percebe, queridos? Aí não dá lugar, não para, não ouve Deus, o Espírito Santo fala e a gente não entende por quê. Não tem tempo de qualidade com Ele, nunca para na sua presença para tentar discernir, conhecer a voz do Criador. E sai como loucos, agitados, preocupados, abraçando tudo, como se fosse Senhor, o dono, aquele que sabe, que resolve, que dá conta, que faz e acontece. Mas na verdade, isso tem nos feito muito mal. É por isso que Jesus insiste com Marta: Marta, uma coisa é suficiente, uma coisa é necessária, né? Uma coisa. Diante disso, deixa eu te fazer outra pergunta: por que não tomar a decisão certa e escolher a boa parte todos os dias? Por que não olhar para o Senhor e escolhê-lo como a nossa prioridade, fazer dele, queridos, a nossa prioridade, olhar para ele e dizer: Senhor, eu não posso viver longe da tua presença, não me retires o teu Espírito, eu não consigo, não dá para viver sem vocês. Por que não tomar essa decisão? Entende? Por que não? Quantas cabeçadas a mais nós teremos que levar na vida, quantos prejuízos, quantas derrotas nós teremos que enfrentar na vida por causa da má escolha, sendo que nós sabemos, queridos, o que está disponível para nós. Deixa eu te dizer algo, nós precisamos compreender que para isso nós temos que ser intencionais em relação a essa tomada de decisão de buscar ao Senhor e fazer dele a nossa maior prioridade. Quando você lê o Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 47, 8 e 9, você vai ver Jesus falando com algumas pessoas, e ali ele trata sobre os dois fundamentos sobre os quais o ser humano pode e ergue a base da sua existência. Quando você lê o versículo 46, você vai ver que Lucas registra assim, palavras de Jesus: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha o verso 47, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou profunda vala. Ou, o texto diz assim, ó, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre ela.
O que me chama a atenção aqui é esse cavou e abriu profunda vala. Sabe o que me mostra aqui, queridos? Que essa pessoa que não só ouviu, mas praticou, ele foi além das expectativas. Porque ele não só cavou uma vala, mas ele cavou profundamente. Ele foi intencional. Sabe, ele fez de propósito. Senhor, se tem que cavar, eu vou cavar bem. Eu vou aprofundar esse negócio. Eu vou lançar esse alicerce na mais profundeza. Eu vou achar uma rocha aqui, Jesus. Eu vou colocar esse alicerce no lugar mais seguro para que a minha vida, a minha casa seja construída. E quando você lê o resto do texto, você vai ver que Jesus fala dos dois. E quando ele relata o que aconteceria com esse que cavou e cavou profunda vala, ele vai dizer que as enchentes viriam, que os rios encheriam, que as tempestades viriam e bateriam com força contra aquela casa, mas ela ficaria intacta. Por quê? Ela foi construída sobre a rocha. Queridos, esse cavou, abriu profunda vala, precisa falar com a gente hoje. Qual é a intencionalidade que nós temos tido de buscar ao Senhor? O que passa pela sua cabeça quando a gente fala da necessidade da gente ter tempo com Deus, tempo de oração, tempo com a palavra, que nós precisamos orar, jejuar, buscar, que antes de qualquer coisa é necessário parar para ouvi-lo, antes de sair como um desesperado e uma desesperada tentando resolver a vida? O que passa pela sua vida, pela sua mente, quando você escuta isso? Deixa eu te dizer uma coisa, o convite do Senhor para nós hoje é que possamos fazer essa boa escolha, sabe, pois Ele é tudo o que precisamos. Quando você lê Jeremias capítulo 29, versículo 13, o Senhor diz assim: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. A minha oração hoje, queridos, para a gente ir embora daqui, é que o Senhor nos fortaleça a decidir por Ele. Eu e você precisamos amar e priorizar a sua presença acima de tudo e de todas as coisas. Você pode ficar de pé? Aleluia. Você pode fechar os seus olhos e começar a orar. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração e comece nesse momento a se derramar diante dEle. Eu sei que muitas vezes palavras como essa é confronto, mas deixa eu te dizer, é para mim também. Porque são verdades, queridos, acerca de todos nós. A dificuldade que se tem hoje de equalizar as coisas, de não abrir mão da presença do Senhor, existe na minha e na sua vida. E que o Senhor quer nos mostrar através dessa palavra hoje é que é possível nós sermos intencionais e tomar uma decisão onde faremos dele essa ou a prioridade máxima da nossa vida. Nós podemos decidir hoje não trocá-lo por nada, não trocar a presença dele por nada, jamais estar disposto a abrir mão da presença dele, do Espírito Santo, por nada, por mais que a oferta seja agradável aos olhos e ao coração. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração, eu quero orar com você. Espírito Santo, Deus, Senhor, soberano, aqui está a Tua palavra, Deus. Essa porção que o Senhor reservou para nós neste lugar hoje. E eu oro neste momento, ó Deus, para que
a unção do Teu Espírito Santo venha sobre mim e cada um que está aqui neste lugar. Ó Pai, que tudo que foi expressado, que tudo que o Senhor nos falou hoje, que não seja mais apenas um discurso que ouvimos, mas que essas verdades, ó Deus, possa descer para o nosso coração como revelação. E que haja agora, Senhor, no nosso interior um empoderamento vindo, produzido pela Tua graça, que nos impulsione a tomar uma decisão. E a decisão, Deus, é fazer do Senhor a prioridade máxima da nossa vida. E eu quero declarar, Jesus, que o Senhor é a minha maior prioridade. Eu quero clamar a Ti, Deus, não me permita viver longe da Tua presença. Oh Deus, não me permita ser, Senhor, inconsequente em relação à existência, à permanência do Teu Espírito Santo na minha vida. Oh Deus, eu quero sim continuar, Deus, de uma forma intencional. Você pode fazer essa oração aí agora. Senhor, eu quero continuar de forma intencional Te buscando. Eu quero Te buscar, eu quero me dedicar a Ti, eu quero me aprofundar na minha comunhão contigo, até que o Senhor venha todos os dias, até que eu veja a manifestação da Tua glória, até que eu sinta todos os dias a Tua presença. Deus, eu me disponho a cavar, eu me disponho, Senhor, não apenas a cavar, mas eu quero me dedicar de forma profunda a Te buscar, Jesus, porque eu sei que o Senhor está disponível. E o meu desejo, Deus, é me encontrar em um lugar de plena satisfação no Senhor. E eu oro, Deus, para que essa seja a decisão de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui agora. Que nós, como igreja, Senhor, possamos nos levantar neste lugar como um povo que tem fome e sede pela Tua presença. Um povo que é desesperado pela Tua presença. Um povo que não está disposto a abrir mão da Tua presença. Que não está disposto a viver em desobediência ao Senhor, mas que tem prazer, não só em ouvir a Tua palavra, mas em se sujeitar a ela, em obediência plena, para que o Senhor venha e nos leve, Deus, a experimentar a Tua vontade em todo o tempo. Em nome de Jesus, que a boa escolha, Senhor, se torne uma realidade na vida de cada um que tem vivido aqui, a exemplo de Marta. Que nós possamos mudar de lugar, mudar de comportamento, mudar de posicionamento diante do Senhor hoje, tomando essa decisão intencionalmente de fazer do Senhor essa prioridade máxima da nossa vida.